Olá! Você já percebeu que algumas vezes as perguntas que parecem mais simples são as mais difíceis de serem respondidas? Por exemplo, o que é a oração? Existe uma oração franciscana? Existe um modo franciscano de rezar? Pois é, esse é o tema do nosso Evangelho em Canto de hoje, oração franciscana. Vem com a gente! Paz e bem, sejam todos bem-vindos ao nosso programa Evangelho em Canto. Hoje nós vamos falar sobre vida de oração. E para falar sobre esse tema, nós escolhemos a música Quem És Tu, do Frei Beraldo, um franciscano menor. São Francisco, ele é um grande santo, e o que alimentou essa santidade dele é a vida de oração, o contato que ele tinha com Deus. Corremos um grande risco de achar que a vida de oração é alguma coisa complicada, mas na realidade não. E isso São Francisco entendeu muito bem. A forma como ele rezava era a forma contemplativa. O que é uma oração contemplativa? É se apresentar diante de Deus e permanecer nessa presença. Sem pressa, sem interesse, apenas estar com Deus. Frei Sidney, fala um pouco para nós como que é essa oração, como que essa música tem relação com a vida de São Francisco. Na verdade, rezar é algo tão natural quanto respirar. Rezar é colocar-se diante de Deus como criatura que somos. Rezar, na verdade, é só reconhecer que nós não nos bastamos, que nós não demos a vida a nós mesmos, que nós somos criaturas, mas somos criaturas amadas pelo nosso Criador. Então, rezar é colocar-se com humildade diante daquele que é o Deus Altíssimo, o Senhor da vida, a fonte de todo bem. E nos colocando com humildade diante daquele que é grandioso, Jesus Cristo nos revela que Deus, na verdade, também se fez pequeno. Mesmo sendo altíssimo, onipotente e bom, como Francisco costuma rezar, Deus se apresenta a nós na forma de uma criança frágil e humilde em Belém. E da mesma forma, todos os dias Ele se apresenta a nós na forma de pão e de vinho. Então, o que é rezar? É colocar-se diante da presença do Senhor que vem. E esse Senhor que vem, uma das qualidades dele é que ele é um Senhor gentil. Em última instância, nós não sabemos rezar. É o próprio Espírito que nos conduz. E quando o Espírito nos conduz para a oração de contemplação, nós permanecemos na presença de Deus e com Ele vivemos. Na nossa humildade, na nossa simplicidade, nós contemplamos a maravilha que é Deus, que é o ser de Deus. Exato, Frei. Isso me faz lembrar algumas passagens da vida de São Francisco que talvez desmistifique para nós o tema da oração. Às vezes nós queremos pensar na oração com uma série de regras, de princípios e de organização, quando na verdade é algo bem mais natural. Conta a história que Bernardo de Quintavalle, que depois se tornou frade, era um dos homens nobres e famosos e sábios de Assis. Foi um dos primeiros a reconhecer em Francisco os sinais da sua conversão. E por isso, uma noite, Bernardo chamou Francisco para jantar em sua casa. E como já se fazia tarde, Bernardo disse: Francisco, pouse aqui, durma aqui. Na verdade, Bernardo queria ouvir como Francisco rezava. E Francisco foi para o quarto e logo fez barulho como se estivesse roncando e dormindo profundamente. Então Bernardo ficou atento e fingiu também ele dormir, mas com muita atenção. E ele percebeu Francisco, que rezava dizendo apenas meu Deus, e repetia essa frase insistentemente. E nós estamos aqui nos primeiros anos da conversão de Francisco. Alguns anos antes de sua morte,
Foi Frei Leão quem teve a ocasião de bisbilhotar no momento de oração de São Francisco e ouvir as palavras que ele balbuciava. E Frei Leão, aproximando-se, percebeu que Francisco repetia insistentemente: quem és tu e quem sou eu? Quem és tu e quem sou eu? Foi nessa mesma ocasião que Francisco teve a visão de um serafim crucificado que lhe imprimiu as marcas da paixão, os estigmas. E ainda nessa ocasião, depois dessa experiência mística, Francisco compôs os louvores ao Deus Altíssimo, que na verdade são uma oração onde ele repete insistentemente: Tu és, Tu és e Tu és. Na canção que nós vamos ouvir hoje, nós temos uma alternância da pergunta quem és tu e quem sou eu, e a resposta a essa pergunta através dos louvores de Deus Altíssimo, que foi composto justamente como percepção da grandeza de Deus a partir dessa experiência mística. Vamos ouvir e vamos rezar então: quem és tu e quem sou eu? Quem és tu, Altíssimo Senhor, e quem sou eu? Quem és tu, Dulcíssimo Deus meu, quem és tu? Tu és o bem, todo o bem, sumo bem, Senhor Deus, vivo e verdadeiro. Quem és tu, Altíssimo Senhor, e quem sou eu? Quem és tu, Dulcíssimo Deus meu, quem és tu? Tu és o forte, tu és o grande, o protetor, Rei do céu, tu és a fortaleza. Quem és tu, Altíssimo Senhor, e quem sou eu? Quem és tu, Dulcíssimo Deus meu, quem és tu? Tu és o Santo, único Deus, Altíssimo, Santo do Pai, nossa esperança. Quem és tu, Altíssimo Senhor, e quem sou eu? Quem és tu, Dulcíssimo Deus meu, quem és tu? Sabedoria, formosura e doçura, caridade, tu és a alegria. Quem és tu, Altíssimo Senhor, e quem sou eu? Quem és tu, Dulcíssimo Deus meu, quem és tu? Toda beleza, misericórdia, inefável mansidão, grande Redentor. Quem és tu, Altíssimo Senhor, e quem sou eu? Quem és tu, Dulcíssimo Deus meu, quem és tu? Tu és a vida eterna, segurança, nosso Pai, que fazes
maravilhas. Quem és tu, Altíssimo Senhor? E quem sou eu? Quem és tu, Dulcíssimo Deus meu? Quem és tu? No programa Evangelho em Canto de hoje, falamos sobre a oração franciscana. Mas não se esqueça, nós temos um encontro marcado no dia 3 de outubro, às 20h30. Será o lançamento do livro e do documentário dos 100 anos de presença dos Freis Capuchinhos no Paraná e Santa Catarina. Nos encontramos lá.